Bom, então a aula de hoje nós vamos falar sobre a variável de processo pressão, ok? Ela vai levar mais de uma aula para a gente falar sobre isso, porque mais para frente, né, nós vamos falar sobre uma aplicação industrial da variável de processo pressão, que é no uso da pneumática e da hidráulica, ok? E isso irá nos proporcionar também aula prática, tá? Então eu vou falar com um pouquinho mais de cuidado sobre a variável de processo pressão. Inclusive, na aula de hoje, nós vamos ver exemplos, né, de cálculo de conversão de unidades de medida de pressão e vamos também fazer alguns exercícios juntos. Tá? Então, eu abro a tela aqui e vou digitando, a gente vai fazendo junto. Inclusive, nós vamos precisar de uma calculadora, eu já peguei a minha, deixei aqui disponível. Perfeito? Então, vamos lá. Bom, então quando a gente fala de pressão, tá? Nós confundimos muito com força. Então, pressão, na verdade, utiliza a força para a sua criação, a sua geração. Então, uma definição clássica de qualquer livro de física, né, de Física 1, vai te falar que pressão, tá, que é a parte de mecânicas de Newton, né, que pressão é a relação entre a força exercida por um determinado fluido, tá, pode ser gasoso, pode ser líquido, ou sólido, em uma área plana, ao qual a força é uniformemente distribuída. E o conceito matemático para isso, né, é a pressão igual a força sobre a área. Perfeito? Só que quando você faz uma análise, né, de pressão, a primeira coisa que vem na física, na cabeça, é a lei de Pascal, né, que ela pode ser resumida de acordo com a definição de pressão estática. Né? Nós vamos falar mais para frente sobre ela, que é um tipo de pressão. Então, a lei de Pascal afirma que a pressão exercida em um ponto qualquer de um líquido estático vai ser a mesma em todas as direções, né? E exerce forças iguais em áreas iguais. Perfeito? Então, repara, fluido líquido estático. Estático é parado, tá? E o fluido líquido, a lei de Pascal se baseia em fluidos líquidos, mas na verdade serve para gasosos, serve para sólidos, ok? Então vamos lá. Matematicamente, pressão é igual a força sobre área, ok? Logo, né, se aumentar a pressão, vai aumentar, a força vai aumentar a pressão. Aumentou a força, aumenta a pressão, correto? Agora é inversamente proporcional à área, que se você aumentar a área, você diminui a pressão, perfeito? Se você for escrever, né, a sua força em quilograma força, a sua área você tem que usar em centímetro quadrado. Agora, se você for usar a sua força em Newton, a sua área você usa prontamente em metro, tá? Ah, mas por quê? Visto que em livros de física, né, nos afirma que a mecânica de Newton, que 1 Newton é aproximadamente igual a 1 quilograma força. Então, para efeito de cálculo, pode usar 1 para 1. Né? Então, por que para calcular em Newton tem que ser em metro quadrado? Na verdade, não é para calcular com a força em Newton tem que usar metro quadrado. Para calcular a pressão em Pascal, você usa Newton por metro quadrado. Agora, se você quiser calcular a pressão em quilograma força por centímetro quadrado, aí você bota o valor em quilograma força e a sua área você converte para centímetro quadrado, ok? Ou se estiver em metro, você converte para centímetro quadrado, ou se estiver em centímetro quadrado, você usa direto em centímetro quadrado. Para a pressão em quilograma por centímetro quadrado, ou para Pascal, você converte ao contrário para metro, ok? Então, a força não é aplicada, né, a pressão não é aplicada em a mesma força em áreas iguais, em partes iguais. Então, o caso de uma bola de futebol, por exemplo, quando você injeta um ar aplicando uma força, ele vai criar uma pressão em todos os sentidos e direções. Por isso que a bola fica redondinha, correto? E quando você chuta ela que ela deforma, ou quando você pressiona que ela deforma, né, aí é conceito de pneumática, né, que a pressão é elástica, né, o ar comprimido ele é elástico. Então, quando você solta,
esse ar comprimido ele volta ao formato, né? Então, aqui na sua esquerda inferior, se você aplicar uma força nesse êmbolo aqui, nesse pistão, ó, ele vai deslocar o fluido aqui dentro, ó, independente do formato, né, do recipiente, ele vai deslocar forças iguais em áreas iguais, correto? Então, a aplicação da lei de Pascal, né? Como é que a gente faz esse cálculo? Nós podemos usar a pirâmidezinha clássica, visto que são três variáveis: pressão, força e área, né? Então, a gente pega a fórmula e coloca nessa pirâmide. Aí fica mais fácil para você modelar matematicamente ela, né? Então, assim, eu quero calcular a pressão. Então, você vai com a sua mãozinha em cima da pressão, vai fazer a força sobre a área. Perfeito? Então, eu quero calcular, por exemplo, né, a força. Aí você vai fazer a área vezes pressão. Ok? Ou você quer calcular a área. Você cobre a área, força sobre pressão. Correto? Então, uma forma de você modelar matematicamente para calcular uma das três variáveis, se você souber ou se você medir as outras variáveis. Então, um exemplo clássico de aplicação, né, em uma garrafa, em um vasilhame, em um recipiente, correto? Então, supondo que a garrafa está cheia de ar, o qual é compressível, né? O ar ele é compressível. Se você pegar uma garrafa PET, tapar ela, ela vai estar a pressão atmosférica vai admitir ar naquele recipiente, correto? Aí você vai tapar ela, né, com a tampinha. Se você apertar a garrafa, né, com o ar ali dentro, ela vai ser compressível. Se você soltar, ela volta, ela é elástica, correto? Então, beleza. Supondo que a garrafa está cheia de ar, o qual é compressível. Se aplicarmos uma força de 10 kg força nessa rolha aqui, ó, de 1 centímetro quadrado de área, né, vai proporcionar uma força de 10 kg força para cada centímetro quadrado nas paredes da garrafa. Ou seja, forças iguais em partes iguais, né, em áreas iguais. Se o fundo da garrafa tiver 20 centímetros quadrados, a cada centímetro quadrado, né, sujeito à força, e a cada centímetro quadrado sujeito a uma força de 10 kg força, teremos como resultante uma força de 200 kg força aplicada ao fundo da garrafa. Perfeito? Ok? Então vamos lá. Quando a gente fala de pressão, de cara vem, opa, pressão atmosférica. Né? Pressão atmosférica, eu lembro que é aquela pressão que me mantém agarrado no chão, né? Que mantém as coisas em seus devidos lugares, não fica tudo flutuando. Então, como é composta a pressão atmosférica? Né? A pressão atmosférica ela é composta pela compressão das camadas gasosas da atmosfera. Né? Lembrando, né, fisicamente, que a atmosfera ela é composta de 78% de nitrogênio, que é um gás tóxico, 21% de oxigênio, que é o que nós consumimos, utilizamos, né, respiramos, e 1% de gases nobres, que também são gases tóxicos, correto? Então, esses gases eles são comprimidos de acordo com as camadas atmosféricas. Se você reparar na imagem aqui, quanto mais próximo da Terra, mais pressurizada ela vai ser. Né? Então, as camadas atmosféricas, aqui nós temos a exosfera, de 800 km a 3.000 km da crosta terrestre. Temos a termosfera ou ionosfera, a 500 km. Mesosfera, a 80 km. Estratosfera, a 50 km. Troposfera, 12 km. É a camada mais próxima. Né? Então, quanto mais distante da crosta terrestre, ou seja, quanto mais alto você estiver, menor vai ser essa pressão atmosférica. É óbvio que a altitude reduz pouco essa camada atmosférica, essa pressão atmosférica. Exemplo, se você estiver em 1.000 metros de altura, né, se tiver 1 quilômetro de altura, em nível do mar,
o instrumento que mede a pressão nível do mar é o barômetro, tá? E ao nível do mar nós temos um ATM, né, que é de atmosférico, de pressão atmosférica. Um ATM, ok? Se você tiver 1.000 metros de altitude, você vai estar com 0,96, 97 ATM. Então não baixa tanto. Mas é óbvio, né, que quanto maior o nível de altitude, né, o seu corpo pode chegar um momento que vai sentir essa diferença. O ar vai estar menos pressurizado. Então, a força que o seu músculo faz, né, que seus órgãos fazem para você poder respirar, batimento cardíaco com ar filtrado, correto? Isso tudo vai ser diferente, então você vai sentir, ok? E a maior camada de ar, ela está concentrada próximo ao nível do mar, exatamente pela compressão. Logo, abaixo do nível do mar, como o meio altera de meio ar para meio líquido, né? Essa pressão ela muda bastante. Abaixo, acima do nível do mar muda pouco, abaixo do nível do mar muda absurdamente maior. Mas, por exemplo, a cada 10 metros, um ATM. Então, se você mergulhar 10 metros de profundidade, você já varia um ATM. Se você subir 10 metros de altura, não faz diferença nenhuma na sua pressão, acima do nível do mar. Agora, abaixo do nível do mar, já aumenta, já dobra, né? Por isso que quando você mergulha, você sente uma pressão muito forte na sua cabeça, nos seus tímpanos. Aí você tem que ficar descompensando, né? Eu, por exemplo, eu gosto muito de mergulhar, mas eu faço um mergulho raso. Eu não consigo sentir ficar descompensando e é uma pressão muito agressiva, né? Para um ambiente que você não está habituado. Então, seu corpo sofre bastante com isso, obviamente. Por isso, né, que para profundidades muito grandes, você utiliza ROV, veículo operado remotamente. Você não pode chamar de robô, né, porque ele não funciona de modo automático. Mas é uma espécie de robozinho para fundo do mar, né? Então, toda a parte de inspeção, manipulação, solda, você faz todos os serviços com esse tipo de veículo, tá? E a pressão atmosférica, ela incide em todos os sentidos e direções, menos de baixo para cima. Por isso que tudo, né? Por isso que nós ficamos colados, né, na crosta terrestre, né? A mesa, tudo fica para baixo, fica sendo pressurizado para baixo. Por isso que o nível do mar não flutua, porque não tem pressão contrária, de baixo para cima, ok? Sempre de cima para baixo, ou de um lado para o outro, de outro para um, frente para trás, trás para frente, menos de baixo para cima. Então é correto afirmar que você acorda, subentende que você dorme na horizontal, né? É correto afirmar que você acorda mais esticado, né? Porque a sua área de atuação é diferente do que quando você está na vertical. É óbvio que não é nada, nenhum valor absurdo, né? Mas quando você envelhece, você está mais baixo do que quando você está com 20 anos, por exemplo, né? Porque você passou muitas horas da sua vida em pé com maior incidência, né, numa área diferente do seu corpo. Então, mas não é o suficiente para você identificar uma diferença absurda, né, de um dia para o outro, por exemplo. Tipos de pressão. Bom, a pressão atmosférica é essa que a gente acabou de falar, correto? Que é a pressão natural, que exerce em todos os sentidos e direções, menos de baixo para cima, e que o instrumento capaz de medir é o barômetro, correto? Existe uma pressão não natural, que é a pressão relativa, também conhecida como pressão positiva, já que ela é gerada. Também conhecida como pressão manométrica, porque ela é considerada uma pressão exercida pelo humano, então é pressão manualmente. Por isso é de manométrica, né? De manualmente.
Só que, na verdade, é exercida por um humano ou por qualquer coisa. Um equipamento está produzindo pressão, um compressor está produzindo pressão. Não é pressão atmosférica, é pressão relativa. Ok? Então, existe também a pressão absoluta. É quando você está produzindo pressão e a pressão atmosférica influencia na sua base de cálculos. Então, você precisa incluir na sua base de cálculos. Então, você soma a pressão atmosférica. No caso, essa pressão atmosférica tem que ser local, obviamente. Se você estiver trabalhando em um ambiente de uma altitude muito elevada, é óbvio que a pressão atmosférica ela vai ser diferenciada. Tá? A pressão absoluta, se você for trabalhar com um veículo operado remotamente, vai ser a pressão absoluta naquele ambiente. Né? Então, se você tiver a 200 metros abaixo do nível do mar, né? Se você tiver a alguns quilômetros abaixo do nível do mar, então a pressão absoluta você não vai pegar a pressão atmosférica aqui em nível do mar, é a pressão atmosférica lá naquela distância submersa, ok? Que somados à sua pressão relativa que o equipamento proporciona, ela vai ser muito mais elevada, obviamente. Então, um exemplo. Se eu for escrever, né, uma pressão relativa, uma pressão manométrica, então eu escrevo dessa forma, correto? Agora, se eu tiver 3 kg por centímetro quadrado, por exemplo, né? Agora, se eu tiver que, ou por exemplo, esse manômetrozinho que está aqui na direita inferior da tela, né? 38 psi, eu posso descrever assim, essa é pressão relativa. Pressão manométrica, nós somos obrigados a incluir o ABS no final. Pode ser minúsculo, pode ser maiúsculo, desde que esteja escrito a sigla ABS ao final. Isso significa, se você pegar um relatório técnico, né, de engenharia, isso significa, ou se você for escrever, significa que a pressão atmosférica naquele ambiente faz diferença à sua pressão de trabalho. Faz toda a diferença. Ok? Então, faz sentido você ter que descrever esse tipo de informação. Então, se você pega a sua pressão atmosférica, nível do mar, né? Essa linha horizontal aqui de cima, nível do mar, pressão atmosférica, ok. Se eu produzir pressão, vetorialmente eu estou produzindo mais do que a pressão atmosférica, correto? Se eu produzir uma pressão contrária, ou retirar essa pressão e retirar a pressão atmosférica, significa vácuo. Nós já vamos falar sobre isso. Ou se você for falar sobre pressão absoluta, né, que é o somatório da pressão relativa com a atmosférica, você também pode proporcionar o vácuo absoluto, se estiver em sentido oposto. Ok? Para ficar mais claro, já vamos falar sobre ele. Tem a pressão estática, tá? Que é a mesma coisa que a definição de lei de Pascal, tá? Que é a pressão exercida em um ponto, né? Determinado ponto em um fluido estático, transmitido integralmente em todas as direções e possui a mesma força em áreas iguais. Tem a pressão dinâmica, quando esse fluido já começa a estar, né, em movimento, correto? Então a equação dela não é F sobre A, né? É 50% do coeficiente do fluido, se é ar, se é água, se é óleo, né? Esse coeficiente muda, vezes o volume ao quadrado. E a unidade de medida necessariamente vai ser, né, em Pascal, que vai ser Newton vezes metro. Ok? Metro ao quadrado. A pressão total, que é o somatório das duas, estáticas mais a dinâmica. Então você tem um reservatório fluido parado, estático, confinado, pressão estática. Abriu a válvula, começou a movimentar, você tem a pressão estática mais a pressão dinâmica. E a pressão dinâmica, a pressão vai ser sempre no final, né, do que no início. Aí você vai fazer pressão final menos pressão inicial. Agora sim, a pressão negativa ou vácuo, né, é a pressão exercida no sentido oposto à sua pressão positiva, ou simplesmente se você colocar uma válvula de sucção ou uma bomba geradora de vácuo, né, ela vai sugar aquela pressão daquele recipiente, né, então vai sugar o ar dali. Então você produziu ausência de ar. A ausência de ar é vácuo. Tá? A ausência de pressão é vácuo. Pressão diferencial, né,
é o resultado da diferença de duas pressões medidas. Em outras palavras, é a pressão medida em qualquer ponto, menos no ponto zero de referência da pressão atmosférica. Ok? Então, pressão diferencial, por exemplo, né, ela é muito utilizada para medir nível. Então, você pega um transmissor de nível, o que ele vai fazer? Ele vai ter um sensor capacitivo acoplado a ele com as duas câmaras, né? Que vai ser as duas placas do capacitor. Então, a coluna de líquido, né? Lá embaixo, um ponto de pressão. Inclusive, gente, nas plantas que vocês utilizaram para o projeto Identificação de Simbologias para contribuir para a nota da P1, vocês vão ver vários casos de transmissor que possui duas entradas coladas no reservatório. Essas duas entradas elas vão fazer a diferença da coluna de líquido nesse ponto, somados à pressão atmosférica, com a coluna de líquido nesse ponto, somados à pressão atmosférica. Aí faz a diferença, né, da pressão de alta menos a pressão de baixa, e a resultante vai ser o ΔP, vai ser a diferença, a pressão diferencial. Ou em outros transmissores de nível, que vocês viram somente uma entrada de suprimento ou impulso, então ela pega aquela coluna de líquido ali. Só que a outra entrada do transmissor está aberta para a atmosfera. Então o que ele faz? Ele pega aquela pressão da coluna de líquido, mais a pressão atmosférica, e vai subtrair pela outra câmara que é a pressão atmosférica. Ou seja, pressão absoluta, pressão manométrica, pressão relativa, mais a pressão atmosférica. E a outra câmara, pressão atmosférica. Aí ele vai fazer o ΔP. Pressão absoluta menos pressão atmosférica, eu retirei a pressão atmosférica da minha base de cálculo. E eu só tenho a pressão da coluna de líquido, correto? Então, dessa forma, eu meço pressão diretamente e indiretamente eu meço nível. Bem como, para medir vazão, lá quando falar sobre vazão, a gente vai falar sobre isso. Para medir vazão, né, é medida com pressão diferencial também. Então você coloca uma chamada placa de orifício, que é uma placa na tubulação que ela reduz o diâmetro, ok? Aí você tem um reservatório, sai pela tubulação, placa de orifício, vem para um transmissor. Aí esse transmissor, ele vai pegar a saída do reservatório, vai sair o fluido com pressão alta. Vai diminuir, restringir o diâmetro da tubulação, vai aumentar a pressão na câmara de alta, né? E o outro lado vai diminuir a pressão e aumentar a velocidade do fluido, quando você restringe. Né? Diminui a pressão, aumenta a velocidade. Por isso que o jato vai mais distante, porque vai mais rápido. Né? Então, pressão de alta menos pressão de baixa. Ou seja, você usa o instrumento medidor de pressão diretamente para medir indiretamente vazão, ok? Industrialmente é muito utilizado esse tipo de pressão diferencial. Perfeito? Alguma dúvida até aqui? Então, se tiver, por favor, abra o áudio aí e sinaliza, tá? Então, vamos lá. Unidades de pressão, perfeito? Existem várias unidades de pressão, tá? Essas aí são as mais utilizadas. Também tem PA, né, que é Pascal, mas eu não coloquei aqui. Perfeito? Então vamos lá. ATM, que significa atmosférico, bar, que significa barométrico, KGF barra cm ao quadrado, que é quilograma força por centímetro quadrado, PSI, essa expressão em sistema internacional significa libras força por polegada ao quadrado, tá? Então se você pegar um equipamento inglês, né, ou de qualquer país do Reino Unido, né, ele, ou vinculado ao Reino Unido, ele vai vir para você como libra força por polegada ao quadrado. Mas equipamento de qualquer outro lugar do mundo vai vir como PSI. Mas é a mesma coisa, tá? MCA, que é metros de coluna d'água, também pode ter variações, tá? Como CMCA, centímetros de coluna d'água, ou MMCA, milímetros de coluna d'água, ok? Alguns instrumentos, como o da SMAR, por exemplo, usa
milímetro H2O, que é milímetro de coluna d'água também, ok? Fatores de conversão de unidade tem duas formas da gente analisar. Uma é por valores aproximados, tá? Valores aproximados, gente, nos serve para trabalhar com questão de concurso ou um cálculo rápido para você ter certeza de alguma coisa, tá? Mas se você for dimensionar, aí você tem que usar uma tabelinha e pegar os valores reais, tá? Volto a enfatizar, valor aproximado não é valor real. Então, se você vai dimensionar alguma coisa, utilize sempre valores reais, ok? Então, um ATM é aproximadamente igual a 1 kg força por centímetro quadrado, que é aproximadamente igual a 14,5 PSI, que significa libra-força polegada ao quadrado, que é aproximadamente 10,33 metros de coluna d'água, que é aproximadamente igual a 1 bar, que é aproximadamente igual a 760 milímetros de mercúrio, ok? Estes são os valores lá aproximados, tá? Então, se você tiver que trabalhar com valores reais, aí você depende de uma tabelinha de conversão. Você consegue ela, inclusive, se você colocar no Google, por exemplo, né? Tabela de fator de conversão de unidade de medida de pressão. Ele vai te dar essa tabela aqui. Cuidado que apresenta algumas tabelas também com valores muito equivocados, tá? Então procura pegar uma tabela que você consiga ver várias delas na internet, como imagens, com os mesmos valores. Ok? Como é que se analisa essa tabela? Ela se analisa você olhando o que você deseja na linha em comparação com a respectiva coluna, tá? É assim que você analisa, né, a sua tabela. Você pega a linha e analisa com sua respectiva coluna, ok? Então vamos pegar o ATMzinho lá, ó, na linha, lá embaixo, ó, ATM. Né? Então se for verificar com quilograma-força por centímetro quadrado, então 1 quilograma-força por centímetro quadrado vale 1,0133 e não 1 para 1, ok? Libra-força polegada ao quadrado, que é o nosso PSI, ó. Tá vendo? 14,696. O estranho que concurso público, né, utiliza 14,5 PSI como arredondamento. Só que, caramba, valor aproximado. Só que valor aproximado não é arredondamento. Teria que ser, se fosse regra de arredondamento, 14,7. Só que trabalhar com valor quebrado em concurso público é muito mais complicado, né? Então, o concurso público geralmente usa 14,5, ok? Porém, alguns livros, se você for pegar livros de engenharia, alguns vão trabalhar com 14,7, tá? Não é interessante você trabalhar com um valor arredondado, não, tá? Você usa o valor que você está vendo, aí você deixa para arredondar o final, o resultado final. Se você arredondar no início, no final ele pode te proporcionar um arredondamento dobrado, triplicado, ou seja, arredondar mais do que o esperado. Então uso esses valores quebrados mesmo, mas na hora do final você pode arredondar o teu resultado, ok? O bar significa 1,0133 bar. Né? Milímetro de mercúrio, 760,05 milímetros de mercúrio. E o metro de coluna d'água, olha como é que está aqui. Ele está em milímetro H2O, tá vendo? Então o valor que está aqui ele está em milímetro. Mas eu vou anotar aqui embaixo para vocês em metros de coluna d'água, só para ficar, né, igual ao que eu estou trabalhando aqui com vocês. Então, em valores reais, o que nós vamos usar vai ser isso aqui, ó, um ATM, né, nível do mar, um ATM. Por curiosidade, em nível do mar, o ar tem peso por conta da pressão atmosférica, né? Significa em torno de 1,26 gramas, né? Por conta da pressão atmosférica empurrando essa massa de ar em nível do mar, ok? Então você tem esse peso em cima de você, 1,26 gramas o dia inteiro, né? Se você estiver em pé. Então vamos lá, em valores reais em nível do mar, né? Um ATM está para 1,0133 bar, que está para 1,0
332 kg força por centímetro quadrado, que está para 14,696 libras força polegada ao quadrado, enfatizo, pode vir escrito PSI, aproximadamente igual a 10,335 metros de coluna d'água e igual a 760,05 milímetros de mercúrio. Então esquece que eu falei aproximadamente igual, tá? Aí estão em valores reais. Perfeito? Bom, exemplo, como é que você faz conversão de unidade de medida? E já nós vamos fazer alguns exercícios em relação a isso, né? Então vamos lá. 10 bar para PSI, né? Como é que você faz a conversão de unidade de medida? Regra de 3 simples, tá? Esses exemplos aqui que eu vou botar, 2 exemplos, eu fiz com valor aproximado, só para você ter uma ideia de como fica com o valor real e fica com o valor aproximado. Então, primeira coisa que você faz, em nível do mar, quanto vale bar? Em nível do mar, quanto vale PSI? Tá? Então, primeira coisa, você coloca em nível do mar, quanto vale cada unidade de medida. Depois, você pega quanto você tem em bar para o quanto você deseja saber em PSI, ok? E você faz uma regra de 3 simples, né? O famoso multiplicar cruzado, né? Então, você vai ter, né, 10, você vai ter 1x, que é o que você quer descobrir em PSI, né, igual a 10 vezes 14,5, ok? Então, esse 1 está multiplicando x, não te interessa saber 1 vezes x, então ele passa para o outro lado dividindo. Então, 145 dividido por 1, você tem a mesma grandeza, a mesma informação, só que em PSI, aparecendo um valor 145 PSI. Então, se você tiver um manômetro em bar e outro manômetro em PSI, um vai estar mostrando 10 bar e o outro vai estar mostrando 145 PSI. Ok? Exemplo 2. Né? Se você tiver 43,5 PSI e deseja saber quanto vale isso em metros de coluna d'água. Né? Então, se em nível do mar você tem 14,5 PSI e você tem 10,33 metros de coluna d'água, você coloca primeiro e depois você coloca o que você tem para o que você deseja. Né? Multiplica cruzado, regra de 3, correto? Então, 14,5 está multiplicando, ele passa para o outro lado dividindo, vai chegar no seu valor final em metros de coluna d'água. Ou seja, se você tiver 2 manômetros ligados na mesma linha, um em PSI e outro em metros de coluna d'água, se o PSI estiver mostrando 43,5 PSI, o manômetro em metros de coluna d'água tem que aparecer 30,99, ok? Então a grandeza é o mesmo valor que ele está medindo, né? Só em unidades de medidas diferentes. Isso é muito importante a gente saber, que quando você fala em indústria, pode ser que um manômetro esteja numa unidade de medida e outro esteja em outra unidade de medida. Pelo simples fato de dar defeito e na hora de substituíram com o manômetro que apresenta outra unidade de medida. Então você tem que saber fazer a leitura, né? Até para você ter uma ideia qual manômetro que está, se está bom, se não está bom, né? Nessa linha aqui, naquela linha ali, eu tenho a mesma pressão. Então toda vez que eu chegar aqui tem que estar em 43,5 PSI, ok. Se eu chegar lá, tem que estar em 30,99 metros de coluna d'água. Perfeito. Porque você fez a conversão e você sabe que está batendo o mesmo valor. Então, se você, por um acaso, for olhar lá, né, você vai saber que é a mesma grandeza que se você for olhar na linha de cá. Perfeito? Bom, vamos pensar um pouco agora. Né? Um estudo de caso. Em uma das caldeiras do navio, eu dei um nome, 01 Brasil. Verificou em seus instrumentos uma pressão de 29 PSI. Né? Sabendo que essa pressão é relativa, qual seria o valor da pressão absoluta? Correto? Então, o que a gente faz aqui? Né? A gente precisa pegar essa pressão relativa e somar com o valor da pressão absoluta, da pressão atmosférica, correto? Só que a pegadinha é o seguinte: qual a unidade de medida que a gente está falando? PSI. Então nós temos que utilizar a pressão atmosférica
em PSI também, correto? Para você conversar numa língua com outra grandeza, né, com outra informação, mas que está conversando na mesma língua. Se você pegar uma informação em PSI e for somar com o valor em metros de coluna d'água, como nós vimos aqui, ó, a quantidade é a mesma, a grandeza é a mesma, mas a unidade de medida é diferente, tá vendo? Eles conversam valores diferentes, mas a unidade de medida é a mesma. Então vamos lá. Já que está em PSI, né? Então nós vamos ter. Vamos fazer o seguinte. Vou colocar aqui em vermelho e centralizado. Perfeito? Então vamos lá. A pressão atmosférica em PSI, 14,696. Correto? E PSI. Ok? Em nível do mar. Então, essa é o nosso valor de pressão atmosférica em nível do mar. Pô, Brian, mas por que usar em nível do mar? Tudo você fala em nível do mar. Ah, esse estudo de caso não é um navio? O navio está em nível do mar. Então, 14,696. O que nós vamos fazer? 29, né, PSI de pressão relativa somados aos nossos 14,696 PSI de pressão atmosférica, correto? Então nós vamos ter, né, um resultado de 43, aí o restante não mudou, né? 696 PSI, só que agora não é absoluta, então ABS. Ok? Então, desta forma, né, nós conseguimos representar, né, a nossa. Opa, deixa assim mesmo. Vamos lá. O nosso cálculo. Então, pegamos, ó, estudo de caso. O navio, no instrumento, tinha 29 PSI, informando que é relativo. Você quer saber qual seria a pressão absoluta, somando a pressão atmosférica, né? Então, pega o valor da pressão atmosférica na mesma unidade de medida, correto? Soma com a pressão relativa e vai ter o valor de pressão atmosférica em nível do mar, somados à pressão relativa. E nos obriga a escrever o ABS no final. Ok? Bom, então agora nós vamos ao exercício de fixação, né? Então são dois exercícios. O primeiro exercício é puramente fazer a conversão, correto? E o segundo exercício é um estudo de caso também, que vai proporcionar cálculo de conversão também. Perfeito? Bom, então vamos lá. Letra A, 150,5 PSI para milímetro de mercúrio, ok? Então, vamos usar os valores reais agora, tá? Então, vamos fazendo passo a passo. Se você quiser, pega a sua calculadora, né, e vamos fazendo junto. Ou você vai fazendo aí mais rápido do que eu e a gente vai. Eu vou fazendo bem devagar, porque eu vou botar passo a passo, né, para depois eu salvar isso aqui em PDF e disponibilizar para vocês. Eu não disponibilizei esse arquivo ainda por conta disso, tá? E como a minha aula acabou um pouquinho em cima do laço, porque eu fiz atividade prática, a aula anterior, não deu tempo de separar esse arquivo aqui e mandar para vocês. Então vamos lá. E fazer essa edição, né? Que eu deixei para fazer, a gente fazer juntos. E a segunda atividade, tá vendo? Vai ser um outro estudo de caso, né, para os nossos exercícios. Então, valores em nível do mar, tá vendo? Então vamos lá.
Então, em nível do mar, acho que vai ser melhor fazer assim mesmo. Então, vamos pegar aquele valor lá, ó, 14,696 para milímetros de mercúrio, ok? Então, está aqui em nível do mar, correto? Agora nós vamos colocar o que nós queremos, né, para o que nós temos para o que nós queremos. Então, 150,5, né, para X em milímetro de mercúrio. Unidade de milímetro de mercúrio. Perfeito? Então vamos lá. Então nós vamos ter 14,696, né, vezes o nosso X igual a 150,5, né, vezes 760,05. Ok? Então, nosso X vai ser igual a esse cara. Então, abre parênteses, fecha parênteses, dividido por 14,696. Ok? Então, o nosso X vai ser igual a... Eu vou fazer aqui na minha calculadora. Se puder, faça na sua também. 150,5 vezes 760,05, fecha parênteses, dividido por 14,696. Então, deu um número grande, ó, 7.000, não sei se eu consigo falar, vou digitar. 7783,58. A terceira casa é 2, tá? Eu vou botar nesse caso aqui, ó, 2267, ó, tá vendo? Então, aqui ó, a gente pode trabalhar regra de arredondamento. A terceira casa 2 é maior do que 5? Não. Então, sai fora todo mundo, ó, tá vendo? Então, opa, milímetro de mercúrio. Ok? Então, este é o nosso resultado final. Professor, Oi. desculpa, eu não entendi por que o 150,5 PSI você jogou para a unidade de IBF, que desculpa, eu não sei. Não, eu comentei antes aqui, ó. PSI é a mesma coisa que libra-força por polegada ao quadrado. É a mesma coisa. A única Tá. diferença é que hoje em dia o mundo inteiro fala PSI, mas o Reino Unido ainda fala libra-força polegada ao quadrado, que foi quem inventou a unidade de medida. Ok? Então eu botei o trocado aqui de propósito, porque isso aqui é igual, a mesma coisa que isso aqui. Tá? Eu botei trocado aqui só para a gente botar isso na cabeça que é a mesma coisa. Tá? Eu posso até depois passar para vocês e escrever assim. Quando for mandar para vocês, geral, esqueci o que significa mesmo. Pode botar assim, ó. LBF é igual a PSI.
observação. Ok? Bom que aqui fica destacado, qualquer momento que estiver estudando e voltar aqui vai estar essa observação. Vamos para a letra B. Número 1, letra B. Agora é bar para PSI, ó, tá vendo? Mesma observação. Ok? Então vamos lá. Bar para PSI. Então, em nível do mar, nós vamos pegar aqui os valores, quanto vale o bar, quanto vale em PSI. Agora nós vamos pegar 150 bar, né, está para o equivalente, né, em PSI. Perfeito? Em cor diferente. Pronto. Vamos lá. Então nós vamos pegar o x, vai ser igual a 1,0133, né? Opa, ele está aqui, ó. 1,0133 vezes x está para 150 vezes 14,696. Né? Então, o x vai ser igual, né, a 150. Opa. 150 vezes 14,696, fecha parênteses, divide por 1,0133. Então, o nosso x vai ser igual. E vamos lá. Abre parênteses, 150 vezes 14,696. Eu coloquei a resposta na mensagem aqui. Vai dar 2.175,47. Perfeito. Exato. Isso aí. 2.175,47. Para salvar aqui, ó. 46. Aliás, já botamos no primeiro exemplo, né? Então eu não vou ficar atribuindo dessa forma. Botamos no primeiro exemplo para ficar salvo, mas já está com regra de arredondamento. Pronto. PSI. Ok? Então, tá lá. Ótimo, assim ficou bacana já falando o resultado final. Então vamos lá, letra C. ATM para metros de coluna d'água. Então nós vamos pegar quanto vale em nível do mar, um ATM, para o quanto vale em metros de coluna d'água. E o quanto nós temos em ATM? 30 ATM está para o quanto nós queremos descobrir em metros de coluna d'água. Ok? Perfeito. Então vamos lá. 1 vezes x vai ser igual a 30 vezes 10,335. Eu estou botando passo a passo porque vai ficar gravado depois para vocês. Então, o x vai ser igual, abre parênteses, 30 vezes 10,335, fecha parênteses, dividido por 1.
Calculou já? Então, 30 vezes Calculei. 10,335. Fala Eu para vou mim. sempre botar as respostas aqui na mensagem. Se você puder falar, eu te agradeço, que aí eu não preciso ficar trocando a tela na gravação para vocês aqui. Ah, tá bom. Tá, Valeu? deu 310,05. 310. Você arredondou ou não? Não, saiu esse valor exato. Ah, claro, claro, Assim, claro. né? Perfeito. 310,05. É isso? Desculpa, eu não sei se eu ouvi bem. Isso, é. É Perfeito. isso aí. Obrigado. Então, vamos para a letra D, né? Então vamos pegar quanto nós temos em nível do mar e fazer, né, o que a gente quer. E vamos botar 92,97 metros de coluna d'água está para o que nós queremos em quilograma força por centímetro quadrado. Perfeito. Então vamos lá. 10,335 vezes x, assim como 92,97 estará vezes 1,0332. Então x vai ser igual Vai dar 9,29. x vai ser igual a 9,29 É, quilograma arredondando, força, porque aí já arredondado, perfeito. tem uma porção de valor por trás. Show. 1 quilograma força por centímetro quadrado. Ok? C, olha lá, quase 1 para 1. Se fosse em valor aproximado, seria 1 para 1. Então, o que nós, em nível do mar, ATM e bar, né? E 130 bar está para, 130 ATM está para X em bar. Então, 1 vezes X vai estar igual a 130 vezes 1,00133 bar. Então, X vai ser igual Vai dar 131,73. No caso, arredondando, né? Porque dá 131,729. a 131,729. 729. Aí bota 729 é vírgula 3. Perfeito. Bar. Tá vendo? Então, se você desprezar o valor real, daria 130 bar. Tá vendo? Você tem 1,37 bar, ou seja, você tem mais do que o valor, mais do que uma vez a pressão atmosférica. Porque a pressão atmosférica em bar é 1,0133, você tem 1,73, ou seja, né, você trabalhar com valores arredondados aqui em cima é muito perigoso, melhor deixar para arredondar o final, tá vendo? Acabou o nosso exercício 1 aqui.
O nosso estudo de caso, né, para a gente encerrar a aula, ainda tem aqui a parte de medidores de pressão, mas isso é rápido. Né? Mas vamos lá. O segundo estudo de caso é o seguinte, ó. Ele pede, tá? Ele pede o seguinte. Em um determinado manômetro instalado, verificou-se a pressão de 260 bar. Qual a pressão absoluta nas unidades abaixo? Então tem que completar as lacunas aqui já em ABS, ó, tá vendo? Então, das duas, uma. Ou você pega o 260 bar, converte para cada unidade de medida e soma a respectiva pressão atmosférica em cada unidade de medida, ou já pega aqui, ou já converte logo para a pressão atmosférica e depois só converter. Eu já fiz o teste, é muito mais rápido você já transformar logo para a pressão atmosférica absoluta, para a pressão absoluta, desculpa, os 260, passar logo para absoluto e depois só ir fazendo a conversão. Tá? Então aqui, ó, vamos fazer o seguinte. A gente aumenta essa tabela. Será útil, ela maior. Tá, assim tá ótimo. E a gente faz o seguinte, ó. Opa. Ah, caramba. Eu excluí. Não tem problema não. A gente faz de novo aqui. A gente pega o 260 bar, tá? 260 bar e soma, né, em bar para para transformar em absoluto. Então, 1,0133 bar, que é a pressão atmosférica. Né? Então, aqui nós vamos ter 261,0133 bar, eu vou botar maiúsculo, tá? ABS, para chamar atenção, correto? Então nós temos aqui, ó, vou trazer para cá. Então nós temos aqui já convertido o valor, né? 260 bar para ABS. Ok? Vai ficar mais destacado aqui. Ó. Então vamos fazer aquelas conversões, né, que nós vimos. 18. Perfeito? Então aqui nós temos, em todos os casos, né, 261 bar, correto? Aí está para, né? Todos os casos. Né? E para quilograma força, 1,0332 quilograma força por centímetro quadrado. Correto? Aqui o PSI para 14,696 PSI. Para milímetros de mercúrio, 760,05 milímetros de mercúrio. Para metros de coluna d'água, 10,335
metros de coluna d'água. Ok? Então, aqui nós temos os valores que nós queremos fazer a conversão, né? Agora eu vou corrigir aqui, ó. Então, 1,0133 bar, vamos botar o que nós temos para o que nós queremos descobrir em quilograma-força por centímetro quadrado. Ok? Então faça uma conversão aí e me fala quanto vai dar. Enquanto isso, eu vou montando o resto aqui. A essa altura do campeonato, a engenheira Patrícia já fez 2 vezes aí. Engenheira, me ajuda aí. O primeiro caso deu quanto? O primeiro deu 266,14. Se alguém achar algum valor diferente, galera, indica, Ah, tá? é? Aí a gente verifica. Para mais pessoas Porque aqui participarem. tá bom barulho. Então, às vezes, a gente acaba perdendo a concentração. Segundo caso. 3.785,50.
Show. Terceiro caso. Ah, desculpa, perdão, aqui, ó. Ó o principal, que eu esqueci de colocar. ABS. Então, vamos lá. O terceiro caso. 195.779,29. É 195.779,29. Perfeito. Milímetros de mercúrio e metros de coluna d'água. Esse Aí você fala, nossa, que tô valor fazendo grande. Fala, nossa, que valor grande, mas tá em milímetro, né? Se fosse passar centímetro de mercúrio, né, aí seria diferente. E o metro de coluna d'água que o engenheiro está fazendo agora. o outro deu 2, 2,662, 662,17. 17 metros de coluna d'água ABS. Perfeito. Então, temos o nosso estudo de caso desenvolvido. E aqui já passado, acho que eu vou fazer o seguinte, isso aqui vai ficar confuso aonde está. Eu vou botar isso aqui em vermelho. Pronto. Perfeito? Tá vendo? Não é difícil, né? Fazer essa conversão. Ela é necessária, mas não é difícil, tá? Pô, Brian, existe aplicativo de celular que faz esse tipo de conversão. Tá, você tem dois problemas. Primeiro, você pode, se você usar aplicativo, você vai estar confiando no aplicativo, correto? Então, se ele tiver, quem produziu tiver algum erro de algoritmo, vai fazer o teu cálculo errado. Segundo, se você tiver num chão de fábrica não se usa celular. Então, se você precisar rapidamente fazer uma conversão ali, num lápis, papel, caneta e papel, né, a caneta você vai ter preso no teu crachá. Então, você consegue fazer essa conversão. Calculadora, de repente, você tem disponível em algum lugar. Fazer esse cálculo de cabeça também é mais difícil, né? Então, assim, você quer usar algum aplicativo, até usa, mas só cuidado que se tiver algum erro de algoritmo ali, o erro não vai ser seu, o erro vai ser do aplicativo. Como é que você explica para a sua chefia ou para a sua equipe, para os seus subordinados, que você errou um dimensionamento porque o aplicativo estava com o algoritmo errado? Vamos falar para você, cara, o problema é seu que você usa algoritmo, que você usa aplicativo. Né? Você tem que saber como é que você realmente calcula. Agora, confiar, entender que você falhou uma coisa, mas entender que você falhou que você usou o aplicativo de alguém que não é nem credenciado, não é certificado, né? Então aquele aplicativo não é calibrado, então você não pode botar a sua eficiência na mão de uma coisa que não é certificada, não tem garantia, tá? Uma outra coisa interessante é todo engenheiro tem um computador com Excel. Então, se você precisa fazer essa matemática algumas vezes na sua rotina de trabalho, ou por uma questão de conferência, se você precisa conferir algumas vezes, você tem instrumentos com unidade de medida diferentes, você pega um arquivo de Excel e você faz o cálculo ali, você tem certeza do algoritmo que você está fazendo, e você deixa salvo. Toda vez que você entrar com os valores, ele já vai te dar o resultado final. Pelo menos aquele algoritmo você tem certeza porque é você que está fazendo, né? E não um aplicativo específico de smartphone. Tá? Então tem que tomar esse cuidado, ok? E quando a gente fala de medidores de pressão, para a gente poder encerrar, né, os seus medidores de pressão eles podem ser por coluna líquida. Aí tem o tubing-U, por exemplo. O tubing-U é bem interessante. Todos vocês já viram um exemplo de medidor de pressão tubing-U. Tem quando você vai colocar dois quadros, né, em paredes, né, diferentes, paredes transversais no seu ambiente. Você quer botar ambos na mesma altura. Aí você pega aquela mangueirinha de obra transparente, né, enche ela d'água, ou seja, a pressão atmosférica vai manter ela ali. Aí você chega numa parede,
espera um pouco, né, que você para lá, espera lá a pressão atmosférica fazer ΔP, né, e vai estabilizar, vai parar nas duas pontas. Aí você marca aqui a altura, vai na outra parede, marca a altura, pronto. Né? Você tem a altura de um exatamente segura, né, obviamente, marca segura, e vai no outro lado, espera lá, estabilizou, marca. Você vai ter os dois quadros na mesma altura. Isso é um exemplo de medição de tubo em U. Você faz literalmente um U com ele. Mas tem um instrumento que faz isso daí, né? Não é uma mangueirinha de obra. Então, não, mas eu estou medindo a altura. Beleza, você está medindo a altura com base em medição de pressão diferencial, ΔP. Ele vai fazendo ΔP ali, a pressão atmosférica, para não vazar por uma das pontas, ela vai, ΔP vai ser pressão final menos pressão inicial, ele vai equilibrando até ficar zerado. Ficou zerado, fica no mesmo nível. Ou seja, você mede o nível, correto? Mas é por medição indireta. Diretamente você está medindo pressão diferencial. Então também tem coluna de reta vertical, tem manômetro de Hamilton inclinado, manômetro de anel. Então medidores por deformação de sólidos, por exemplo. Manômetro de Bourdon, que é o mais badalado, né, em âmbito industrial. Né, que, por exemplo, aquele manômetrozinho que eu mostrei para vocês alguns slides atrás, que eu falei de 38 PSI, tava lá, ele aqui, ó. Esse carinha aqui, ó, ele é um manômetro de Bourdon, por exemplo. Internamente dele não está aparecendo aqui, tá? Mas internamente dele tem um C, de um tubo, um gancho, um C, né? Então, se você jogar no Google, por exemplo, manômetro de Bourdon, você vai ver 3 tipos, né? Tem o helicoidal, que ele é uma espécie de hélice, aí na ponta da hélice está o ponteiro. Tem o espiral, então tem uma espirazinha que percorre o fluido e no final, no meio, está preso no ponteiro. E tem o tipo C, né, que tem literalmente um gancho, né, um C assim. Então entra o fluido pressurizado, chega aqui no final, não tem para onde ir, ele está bloqueado. O que ele faz? Ele enverga esse C. E esse envergado aqui tem uma conexão com elo que prende na conexão do ponteiro. Então esse envergado faz a deflexão, né, a deflexão do ponteiro. Então, é o mais utilizado na indústria. Medidores de diafragma, medidores de Foley e medidores especiais, nós temos os transmissores de pressão, que, por exemplo, vocês usaram no projeto de vocês de identificação de simbologia de instrumentos nos 3 processos. O quarto nós fizemos juntos. Vocês esbarraram com o medidor de pressão lá, com o transmissor de pressão, que era o PT. Lembra deles? Vocês chegaram a utilizar. Bom, beleza, galera. Alguma dúvida em relação aos tópicos abordados hoje? Alguma dúvida? Algo a declarar? Algo a acrescentar? Alguma experiência que vocês já viram? Por exemplo, olha só. Medição de pressão. Se você tiver um aparelho medidor de pressão em casa, faz um teste. Pega ele, que você vai ver a unidade de medida dele. É milímetro de mercúrio. Se ele for analógico, é um manômetro. Tá? Se ele for digital, né, ele é uma espécie de manômetro também, digital, uma espécie de transmissorzinho ali com indicador. Né? Ele também é em milímetro de mercúrio. Por quê? Porque as suas veias, né, elas são muito fininhas. Então, se você botar uma unidade de medida muito grande, né, você não consegue medir com precisão e com exatidão aquela grandeza física, que é pressão sanguínea, né? O famoso PA, pressão sanguínea. Qual outro dispositivo que talvez você tenha? Quando você vai encher o pneu da sua bike, encher o pneu da sua motocicleta, encher o pneu do seu carro, da sua caminhonete, da sua van, do seu caminhão, do seu ônibus, né? O pneu do seu avião, por exemplo, né? Você vai para num posto de combustíveis, por exemplo, né? Ou num borracheiro. Então você chega lá para encher, aí você vai ver que no medidor digital ou no analógico, no medidor digital vai estar em PSI.
Pneu do meu carro, por exemplo, eu coloco 45 PSI. Né? Pneu de outros carros, né, de médio porte, de pequeno porte, você coloca 30 PSI, 35 PSI no máximo, 28 PSI. Se você for em posto, por exemplo, de combustível, que tem aqueles medidores analógicos, antigos, vermelhos, todos eles são ingleses, né? Você vai ver a unidade de medida, vai estar escrito lá, libra força por polegada ao quadrado. Não vai estar escrito PSI. Né? Então, alguns postos de combustíveis, além de ter o digital, tem aquele analógico ainda, porque funciona bem até hoje e porque acha um charme deixar equipamento antigo lá. Né? Então, se você visualizar, vai lá e dá uma olhadinha, né, no display dele, tira uma foto ou joga no Google, né, e busca uma imagem dele. Você vai ver que a unidade de medida libra força por polegada ao quadrado. Ok, galera? Bom, então é isso. A aula de hoje sobre variável de processo pressão, né? Nós vamos falar pressão várias vezes. Quando falar de temperatura não, quando falar de vazão, vai falar sobre o medidor de vazão que mede diretamente pressão diferencial e indiretamente mede vazão. Quando a gente fala sobre nível, nós vamos falar sobre medidor de nível, que na verdade é medidor diretamente de pressão e indiretamente de nível, tá? E nós vamos trabalhar com a aplicação, né, que é o uso da pneumática e o uso da hidráulica, que ambos trabalham, né, com a grandeza pressão. Ok, galera? Então, forte abraço. Tá? Qualquer necessidade, então me aciona aí no Zap, manda uma mensagem, a gente vai interagindo. Se você vê alguma matéria, se você vê, né, alguma coisa em algum lugar ou na internet, te chamar a atenção relacionada à pressão, você pode trocar comigo essa experiência.